Que a graça de Cristo seja conosco, conectados com a palavra. Uma pergunta: responsabilidade. Você é responsável por alguém? É interessante nós observarmos que Abraão, velho patriarca Abraão, ele se sentia responsável pelo seu sobrinho, entre outras coisas, claro, né? Seu sobrinho Ló. E olha que, me permita aí chamá-lo de garoto, olha que o garoto não era dos mais comportados. Houve casos onde Abraão teve que fazer reparos, onde as ações de Ló deixaram os rastros de destruição e mau testemunho. Houve também ocasiões em que, pelo menos aparentemente, Ló não tinha nenhuma culpa, estava isento de culpa, mas assim mesmo em dificuldades. Foi o caso quando 4 reis daquela região uniram suas forças, seus exércitos, e saíram para lutar contra outros 5 reis. E dentre esses 5 reis estavam também os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló e sua família residiam. Então esses 4 reis e seus exércitos, tudo indica, eram mais fortes que os outros 5. Eles foram vencendo, saqueando e sequestrando. E dentre os sequestrados estava Ló, sobrinho do velho patriarca Abraão. É bem interessante que nós possamos ver o texto que nós temos lá em Gênesis capítulo 14, que está lá registrado, que fala a respeito dessa situação. Diz assim nos versos 12 a 16, só um pequeno texto, um pequeno trecho dessa história. Diz assim: levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu. Manre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Esse é o que relata Gênesis, capítulo 14, de 12 a 16. Abraão não deixou por menos. Foi em busca do seu sobrinho, trazendo de volta também os bens que haviam sido saqueados pelos respectivos reis e os seus comandados. Abraão e Ló, outrora unidos em uma sociedade, no que diz respeito aos seus rebanhos, seus servos, haviam se separados. Nada de anormal quanto a isso. Isso acontece e aconteceu com eles. Talvez Abraão não estivesse nem bem a par como estava a situação espiritual de Ló. Mesmo porque a comunicação, na época, era um tanto mais difícil quanto a de nossos dias, porque a de nossos dias nós somos hoje privilegiados e sabemos das coisas muito rapidamente, nós somos informados com muita rapidez. Mas no caso deles, certamente não. Não havia essa facilidade. Ainda assim, Abraão não deixou que essa eventual desinformação a respeito desse quesito, se ele estaria tudo bem na sua fé em Deus, na sua devoção a Deus, ele talvez não estivesse sabendo disso, possivelmente não. Mas ele não permitiu que isso afetasse a forma como ele tratou a questão que envolvia o seu sobrinho. Não mediu esforços, enfrentou reis e exércitos para salvar Ló do cativeiro. Então, ser amigo fiel independe das circunstâncias.
existe aí um certo grau de maturidade necessário para que isso aconteça. Em algumas situações, chega a ser um verdadeiro desafio. Somos responsáveis por aqueles que se encontram ao nosso lado, que são pessoas do nosso relacionamento, ainda que não vivam na mesma realidade espiritual na qual nós nos encontramos. Mas aí então chegamos à pergunta: o que estamos dispostos a fazer para ajudá-los? Abraão, nós podemos dizer que foi além das suas forças. Os 4 reis que haviam sequestrado Ló haviam saído para lutar contra outros 5 reis e venceram os 5. Ainda assim, Abraão teve coragem e foi em frente. Arriscou-se por uma causa que ele considerava justa. A responsabilidade com o próximo, assumida por Abraão, fez com que ele se tornasse notório e reconhecido pelas pessoas ao seu redor. Nós, enquanto cristãos, devemos ajudar uns aos outros. E isso deve ser uma prática normal entre nós, demonstrando o amor de Cristo. A situação espiritual das pessoas que estão ao nosso redor não pode limitar nossa atitude em relação a eles. Abraão não teve tempo para verificar como Ló se encontrava espiritualmente falando. Se fizesse isso, certamente ele chegaria tarde demais. Então, o nosso amor não pode ser limitado por nossa opinião sobre o outro. Ajudemos primeiro, perguntemos depois. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Se possível, interrompa um pouco o que está fazendo e venha comigo em oração. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a sermos mais comprometidos com aqueles que nos cercam. E de uma forma muito especial, nesse período em que nós vivemos, essa pandemia, que nós possamos ter os nossos olhos abertos para essa situação. Pessoas que estejam talvez próximos de nós e que precisam de nós. Que possamos, ó Deus, ter nossa mente aberta, nosso coração aberto, nossa mão aberta para poder ajudar. Ajude-nos a imitar o exemplo de Abraão, que não mediu esforços para recuperar seu sobrinho que havia sido sequestrado. Ó Pai, ele realmente não mediu esforços. O que ele fez foi certamente, humanamente falando, além das suas forças. Mas tu lhe deste graça. Ajuda-nos, ó Deus, a avançarmos nessa questão. Em nome de Jesus. Amém.